Olá! Se você quer descobrir como fazer essa linda viúva negra, então fica aqui que eu já te mostro como. Olá, seja muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Viviana e eu trabalho com biscuit há mais de 12 anos. Hoje vamos fazer juntos essa linda viúva negra. Eu estou novamente participando do projeto Geek com os amigos. Então, todos em função do filme, né, da Viúva Negra, resolvemos lançar alguns desses personagens. Então, tem vários tutoriais diferentes, com estilos e com personagens e ideias diferentes que eu e todos os colegas estamos lançando hoje. Então assista aqui meu tutorial e assim que terminar o meu, corre aqui embaixo na descrição do vídeo que vai estar o link de todos os outros participantes. E eu posso garantir que só tem tutorial muito bom, só tem colega muito fera aqui trabalhando sempre com dicas e coisas bem interessantes, muita coisa para aprender. Então vamos começar logo essa aula. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal e sempre lembra de ativar as notificações para receber o aviso quando tiver novos vídeos. Vamos começar então com um pedaço de isopor. Eu desenho um corpo feminino de mais ou menos 10 centímetros. Agora eu usei um isopor normal que você acha em qualquer papelaria, daquele fininho. E o mais importante para conseguir trabalhar com isopor é você estar com a lâmina novinha do teu estilete. Se a lâmina ela tá gasta, na hora de cortar, começa a soltar as bolinhas e ele fica despedaçando inteiro e você vai ficar com esse corpinho todo deformado. Agora, se você tiver com a lâmina nova, que nem a minha, vai ser bem fácil de cortar, ela vai deslizar fácil e não vai ficar despedaçando. Por que eu tô fazendo o corpinho isopor? Bom, essa técnica vocês podem usar para qualquer outro tipo de corpo que vocês fizerem. Ele tem a vantagem de que vai ter uma estrutura leve, no tamanho que vocês quiserem. Depois que vocês recobrirem o corpo com massa, ele praticamente não vai encolher, porque isso daqui vai servir como um esqueleto, como um molde, né? Então, ele vai manter essa proporção, esse tamanho que a gente vai fazer. Agora é importante que a gente comece a arredondar todo esse corpinho. Vocês estão vendo que com delicadeza eu tô arredondando aqui todas as partes. E agora que eu já arredondei todas as laterais, eu começo a dar um pouco mais de forma. Então, eu vou, em alguns lugares, eu vou tirar um pouquinho, eu vou afinar. Na cintura, eu vou dar uma afinada, nas costas eu dou uma afinada, nos ombros. A perna, eu vou descendo e eu vou arredondando e eu vou deixando ela assim com um formato mais de perninha. Então, aqui na batata da perna eu vou tirar bastante. É importante que vocês façam um trabalho, é um pouquinho chato, mas é um trabalho que, se bem feito, ele vai dar muita agilidade no resto e o acabamento fica muito bonito. Se ficar muito ruim, vocês podem passar uma lixinha também, quando terminarem de tirar aqui o excesso, e ele vai deixar mais lisinho. E eu recomendo, para ficar mais fácil, que assim que vocês acabarem toda essa parte, vocês passem uma camadinha de cola, com um pouquinho de cola com água, e deixa secar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, que na hora que a gente for colocar a massa, vai ter mais aderência. Então, a massa não vai ficar escorregando tanto, vai ser muito mais fácil, principalmente para quem não tem experiência. Então, vejam aqui o corpinho, viram como eu dei forma, eu entrei na parte ali do joelhinho. E agora a gente vai começar a fazer o seio dela. Para isso, eu vou pegar um pouquinho de massa e eu vou fazer como se fossem duas gotinhas. Então, eu vejo se o tamanho tá bom e eu faço isso com os dois lados. Vou apoiar, ver se tá bom. E, como eu ainda não passei cola, eu vou passar cola direto. Eu espalho, pode ser com um papelzinho, eu tô com um lencinho aqui, eu dou uma espalhadinha e eu já venho com essa parte, posiciono e colo. Daí eu vou deixar dos dois lados certinho, vou deixar secar aí uns 3 minutinhos, que ele já vai ficar mais firminho. Enquanto isso, eu estiquei um pedacinho de massa na cor bege também.
a cor de pele que eu já quero usar e eu vou começar a recobrir só a parte do busto, só a parte da frente. Então, eu vou esticando para trás e vou tirando o excesso. Como o resto do corpo vai estar recoberto, eu não me preocupo por enquanto com botar pele no resto do corpo, só nessa parte onde vai aparecer o decote. Com uma estequinha, com um pincelzinho de borracha, eu vou esticando, eu vou alisando, eu vou ajudando a empurrar o ar e a deixar bem certinho, bem coladinho. Então, vai ficar com um formato bonito. Eu já vou desenhando e eu vou esticando nas partes que ficaram com corte. Aproveitei, já botei 2 bolinhas, fiz a mesma coisa para o bumbum. Então, deixei secar um pouquinho e agora eu vou começar com a roupa. Para a roupa, eu estiquei massa na cor cinza, um cinza não tão escuro, porque quando ele secar, ele sempre escurece. E eu não quero que fique preto, então tem que ser um cinza um pouquinho mais claro, poderia ser até um pouquinho mais claro do que esse. Estiquei, coloquei em cima, recortei o lugar onde vai separar as perninhas, na parte de trás, e agora eu fiz 2 retângulos para a parte da frente. Aqui é importante a gente começar a grudar as laterais. Para isso, eu tenho que juntar elas e apertar. Então, eu vou conseguindo achar o formato da perninha e vai sobrando aquele excesso, né, da parte que eu vou grudando. Então, eu vou apertando ali para sobrar o excesso e esse excesso depois eu vou recortar. Eu vou tirar toda essa sobra. É importante que eu faça com delicadeza, tentando chegar o mais pertinho possível, dando até umas leves puxadinhas mesmo, para que fique bem justo para o corpo ficar bonito, senão vai ficar com sobra, senão vai ficar muito gordinha a perna, não vai ficar tão legal o resultado final. Eu poderia fazer isso daqui direto na cor pele, por exemplo, se eu quisesse que ela ficasse com as pernas à mostras e ela ia ficar com um pernão bem bonito. Aqui, como eu tô fazendo uma calça, né, bem justinha, então eu faço assim, tiro esse excesso e com um pouquinho de paciência, eu vou ir alisando para tirar todas as emendas. Aqui é importante a gente trabalhar essa delicadeza e com certeza tirar as emendas, porque senão o acabamento vai ficar muito grosseiro, não vai ficar legal. Não tenham medo, muita gente tem medo de trabalhar assim com enxerto, de trabalhar escondendo emendas. É bem facinho, você simplesmente vai pegar o pincelzinho de borracha ou uma estequinha e com um pouquinho de água vocês vão alisar. Ó, aqui em cima eu já aproveito e faço o acabamento das costas. Então, ó, eu já vou puxando aqui tudo para deixar o mais retinho possível. E agora, molhei um pouquinho o meu pincel e eu vou descendo e dando o formato que eu quero para essa perninha, tirando todo o excesso, corrigindo qualquer imperfeição que tiver. E eu não me preocupo se alguma parte não fica boa, assim, claro, eu tenho que tentar deixar o mais liso possível. Mas se não ficar muito bom, depois eu posso preencher com massa ou tentar tirar daqui a pouquinho quando ele estiver um pouquinho mais firme, que às vezes fica mais fácil. À medida que a gente vai alisando, acaba sobrando um pouquinho mais de massa, então eu vou e recorto mais um pouquinho. Não é uma coisa difícil, só é um pouquinho trabalhosa. Mas eu garanto que se vocês testarem, vocês vão gostar. Então, eu faço isso em toda a perninha dela e deixo secar um pouquinho. Peguei uma bolinha de isopor de 4 milímetros. Só que ela é muito grande, na verdade, ela não tem o formato que eu quero. Então, eu vou tirar um pedaço. E aqui eu vou começar a tirar um pouco também da parte de trás, que vai ser a nuca depois. Então, eu vou tirar um pouco do volume inteiro dela. A parte que ficou bem retinha vai ser o rostinho, mas eu não quero que ela fique com a cabeça, a parte de trás, muito grande. Então, eu já vou tirando um pouco
e arredondando um pouquinho para que ela fique numa proporção melhor de acordo a esse corpinho que a gente fez. Bom, tirei o excesso e agora vocês viram que aqui embaixo eu deixei um pouquinho mais reto, que é a parte do queixo. Aqui todas as laterais eu deixei arredondadas. A parte da frente é essa aqui é bem retinha. E aqui na nuca eu deixei em ângulo, eu não queria que ela ficasse muito para baixo. Vou pegar uma bolinha de massa, mais ou menos do mesmo tamanho que a frente ali da nossa, onde vai ser o rostinho. E o que que eu faço? Eu vou ir puxando para as laterais. Eu não vou recobrir a bola inteira, como normalmente a gente faz. Eu só vou cobrir a parte da cabeça, porque do rostinho. Porque na parte da cabeça vai ter cabelo, então eu não preciso que ele esteja recoberto de massa. E desse jeito, eu acho até um pouquinho mais fácil de trabalhar. É um pouco diferente para muitos, mas é fácil, não é difícil. Principalmente para quem tem dificuldade de cobrir a bolinha com massa, esse é um jeito bem legal de trabalhar. Bom, às vezes eu gosto de espetar num palitinho ou em alguma ferramenta para deixar mais firminho para eu não ficar deformando a cabeça. Então vocês podem segurar desse palitinho. Bom, escolho aqui a metade e eu com os dois dedos eu marco afundo os olhinhos. Então é da metade para baixo e a metade para cima é a testa. Então aqui são os olhos, afundo e ó, o meu dedo já dá o tamanho mais ou menos do olho. E fica um afundadinho ali onde eu vou puxar o nariz. Então, eu venho puxando das laterais para o centro e de baixo eu vou levantando um pouquinho e eu vou fazer um nariz arrebitadinho, só que bem pequenininho. Aqui vocês podem fazer um narizinho maior, só que como tá na moda esses bonecos todos com os olhos bem grandes e o nariz pequenininho, eu decidi que eu também quero. Então eu vou fazer nesse estilo. Só que, assim, eu vou me inspirar nesse estilo, só que eu vou fazer do meu jeito. A boquinha eu já aproveito e dou uma alisadinha para baixo. E eu já vou marcando aqui um pouquinho do queixo. Aproveito e afundo um pouquinho e já dou um formatinho de olho. Vou pegar um pouquinho só de massa e eu vou colocar ali onde seria a boca. E eu começo a alisar e arredondar para as laterais para assumir com as emendas. Então, eu vou umedecer só um pouquinho, eu vou ir esticando para as laterais, então vai sumir essa emenda. Quem não gosta de usar água porque acha que fica muito melecado, pode usar também lustra móveis. Funciona muito bem, não dá essa sensação de melecado. Eu não uso porque eu, em especial, não me adaptei. Mas a maioria das artesãs gosta muito do resultado, então é uma questão de você testar e ver se funciona para você. Eu gosto de fazer sujeira mesmo, gente, eu me acostumei a trabalhar assim. E se não faz essa sujeira, parece que não tá certo para mim, sabe? Então é uma questão de costume. Para fazer aqui o topzinho do nosso macacão, eu estiquei 2 pedacinhos de retângulos e eu vou cobrir tudo. Eu umedeci bem um pouquinho só para ele aderir. E eu vou deixar um decote não muito aberto, um pouco mais fechado, só que fundo. E aqui a lateral eu vou puxando e eu vou cortar todo o excesso. Nas costas eu já tinha deixado aquela massa, então ele já tá coberto. E aqui na frente eu vou só ir alisando e puxando para as laterais, tentando sumir com qualquer relevo que vai deixar feio depois do nosso acabamento. Então, ó, eu vou puxando, alisando até sumir com tudo, até ficar uma coisa só.
Faço a mesma coisa do outro lado, então. Eu vou pegar o outro retângulo, vou ir até a parte de trás ali, vou apertar. É importante que vocês façam bem certinho o contorno do busto, então você dá uma apertadinha em toda a lateral. É importante apertar ali a cinturinha para ela afinar, senão vai ficar quadradinho. Então vocês vão ir puxando assim para a parte de trás. E aqui eu já corto a parte que ela tem tipo um zíper. Então eu já corto certinho. E ele já fica marcadinho. Aqui, na verdade, eu vou deixar certinho, mas vai ter um cinto que vai esconder depois. Então, eu poderia também simplesmente alisar até fazer sumir. E aqui a lateral, então a gente tira o excesso e tenta ir puxando, deixando mais lisinho, mais pertinho do corpinho possível para ela ficar cinturada. O rostinho, eu vou pegar ali onde eu botei aquela massa e eu vou fazer um cortezinho para fazer o lábio. Então, começou com esse lábio sem graça, daí agora com uma estequinha eu vou empurrando e afundando e fazendo aparecer o lábio de baixo. E agora eu vou empurrar um pouquinho a parte de cima e eu vou desenhando o lábio superior. Como isso daqui é bem pequenininho, eu não sei se dá pra ver. Se vocês não conseguem fazer isso, depois que ele tiver um pouquinho seco, você pode adicionar um pouquinho de massa, faz um rolinho bem pequenininho e adiciona ali no lábio superior, que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer o lábio superior. O cantinho é sempre bom dar uma afundada, então ele marca esse sorriso e deixa já a boquinha mais natural. O corpinho eu tinha deixado secar e agora eu vou colocar um arame em cada perna. Por que eu coloco arame? Aqui tem uns segredinhos. Um dos motivos para colocar arame, ó, aqui não entrou direito, eu vou de novo. É que a estrutura vai ficar mais retinha, então eu corro menos risco da minha peça entortar. Eu cortei um pedaço de arame profundo para ele chegar até a barriguinha. Coloquei também no pescocinho, bem longo que chega até a cintura. E agora eu já vou aproveitar e vou começar a sumir com a emenda da cabeça e do pescocinho. Então, eu vou umedecer e vou alisar até sumir. Uma das vantagens, então, voltando para o arame, é que se eu, por exemplo, dobrar o corpinho dela, o arame vai ajudar ele a ficar naquela posição, porque ele já está com o arame dentro. Então, eu posso entortar o corpo dela, entortar a perninha, botar para frente, botar para trás, que o arame vai ajudar a sustentar. Eu sempre uso arame galvanizado para ele não enferrujar, tá bom? E é um arame Bitola 20, ele é fino, é bem fácil de trabalhar. Pro pezinho, eu vou pegar um pouquinho de massa, eu faço aquela gota e ó, eu puxo para frente para afinar a parte da frente, eu achato a sola e eu aperto onde seria o calcanhar. Eu sempre aperto e aí ele afina um pouquinho. E aqui tá o nosso pezinho, um pé muito simples, gente. Assim, serve para homem, serve para mulher esse pezinho. Para ele ficar com um leve saltinho, ó, eu vou introduzir agora que ele está úmido ainda. Então, eu vou botar ali na parte do onde encaixaria com o tornozelo. E na hora que eu coloquei, eu já dou uma ajeitada na frente. Eu já posso puxar, se eu quisesse fazer um salto, eu dava uma entortadinha na ponta e ele já ficava tipo um saltinho. E a parte de trás eu posso dar já deixar como se fosse um salto. Eu fiz os dois pezinhos, deixei secar e agora eu coloco um pouquinho de massa e vou colocar juntinho ali o pé. Ó, coloquei o pezinho errado, esse que é o certo. Eu vou colocar o pezinho e agora é só alisar e ir puxando para cima e para baixo essa massa, que ele vai conectar tudo e vai sumir com a emenda. Eu vou fazer essa primeira parte, deixar secar e se for necessário eu coloco um pouquinho mais de massa nesse tornozelo e ele vai ficar bem bonito e vai ficar tudo uma coisa só.
Eu poderia depois vir e fazer algum detalhe, se quiser fazer uma bota ou algum outro modelo de sapatinho. Mas como eu quero que seja tudo da mesma cor e para simplificar, eu só vou anexar tudo, juntar tudo e vai ficar uma coisa só. Para a outra perninha eu faço a mesma coisa, eu coloco uma bolinha de massa, posiciono o pezinho, aqui eu já posiciono a perninha e o pezinho do jeito certo, junto tudo e tá pronto o pezinho. Peguei essa base, fiz um furinho nela e esse pedacinho que sobrou de arame para fora é onde ela vai ficar na base e vai deixar mais firme na base. Na hora de colar vai ser muito mais fácil. Passando agora para os olhinhos, eu vou usar olhinhos adesivos. Esses olhinhos são da Lívia Fernanda. Aqui tá a referência. São olhinhos muito lindos, são resinados, então eu posso usar na peça, que ele não vai estragar, ele não vai descolorir, ele fica bem bonito. Então eu vou posicionar no lugar que eu quiser e eu vou pressionar com a massa ainda úmida, então ele vai dar uma afundada, vai ficar mais natural em função de afundar, ele acaba ficando mais para dentro, fica bom. E eu posso deixar ele secar ali sem medo, que ele vai ficar perfeito quando secar. E não vai cair. Como eu gosto de dar um toque em tudo, deixar tudo assim um pouco mais charmoso, assim, eu ter bem meu estilo, bem marcado, eu não gosto de olho só grudado. Eu gosto geralmente que a pálpebra superior ela esteja um pouquinho em cima. Então, eu vou botar esse rolinho de massa na cor da pele e vou fazer essa pálpebra superior bem grande. Já que o olho é grande, eu vou fazer também uma pálpebra bem grande, que depois eu vou pintar e ela vai ficar com uns megas olhos, assim, bem bonitos e expressivos. Fiz isso nos dois olhinhos. Para a orelha, eu vou botar meia bolinha na orelhinha ali e eu simplesmente vou fazer como se fosse um furinho e uma letra C. E eu faço isso dos dois lados. Deixo secar pelo menos uma horinha antes de pôr o cabelo. As minhas orelhas não estão secas, mas eu posso acabar estragando. Então, para quem não tem prática, deixa secar antes de pôr o cabelo, senão você sempre vai esmagar essas orelhas e vai ter que fazer de novo porque vão ficar uma eca. Agora, então, eu coloquei um pouquinho da massa já na cor vermelha, eu misturei esse vermelho com um pouquinho de branco e um pouquinho de marrom. Então, ele ficou com esse tom não tão forte. Eu vou ir tentando deixar o mais retinho possível, mais bonitinho. Eu vou cobrir toda a nuca e eu vou fazer o contorno dessa orelhinha. Como eu vou fazer franja, eu vou deixar um pouquinho mais para trás. E aqui eu quero começar a desenhar as linhas do cabelo. Como eu vou desenhar um cabelo que é com trança, eu vou fazer uma linha saindo aqui da lateral e eu vou, ó, depois que eu faço a linha, eu dou uma achatada. Então, eu achato para um lado e eu achato para o outro lado. Então, ele fica mais natural. Então, agora eu vou começar a desenhar as linhas do cabelo. Lembrando que eu tenho que pensar nesse penteado, porque dependendo do penteado, é o movimento que vai ter esse cabelinho. Então, como ele vai estar para trás, eu tenho que ir dando essa puxada, né? Aqui nas orelhinhas, na parte de baixo eu tenho que ir desenhando para cima, como se ele tivesse preso. Então, é sempre importante pensar nesses detalhes para ficar mais natural. Para fazer a trança, eu vou pegar então um rolinho na mesma cor do cabelo. Então, eu pego esse rolinho e eu vou fazer uma torção toda para um lado. Então, eu vou torcer todo ele inteirinho para um lado. Eu vou pegar outro rolinho da mesma espessura, outra mechinha, e eu vou fazer a mesma coisa, só que agora torcendo exatamente para o lado contrário. Então, se o primeiro eu torci para a direita, o segundo eu vou torcer para a esquerda. Então, eu não sei se vai dar para notar, eu vou passar um pouquinho de água para unir. Eu não sei se dá para notar, mas aí ele ficou com a torção um para cada lado, então ficou marcadinho. E quando eu junto, ele já fica com o desenho
da trança. Por isso que é bom ver tutorial dos amigos. Isso daqui eu aprendi vendo o tutorial dos nossos colegas aqui que estão inclusive fazendo o trabalho hoje com a gente, né? Fazendo outros personagens aqui da Viúva Negra. Não esqueçam de assistir aqui no final, quando terminarem de assistir o meu, vai estar na descrição. Feita essa parte, eu marquei para ficar um pouquinho mais bonitinho, mais visível. Marquei com uma faquinha e agora a pontinha do cabelo eu vou cortar para ficar uns fiapinhos e aqui eu já vou desenhando se eu quero ele mais juntinho, mais aberto. Ó, fiz mais um cortezinho, abro um pouquinho a pontinha e ele já fica com formato legal. Aqui eu vou umedecer e eu vou juntar com o resto da cabecinha. Então, como essa massa já tá meio sequinha, ela não tá tão molinha, eu tenho que dar uma apertada mais forte para tentar espalhar e sumir com a emenda. Tá? Se você não consegue sumir com a emenda porque tá sequinho que nem o meu, você vai umedecer, vai se esforçar um pouquinho e pode adicionar um pouquinho mais de massa nessa parte e ir esticando até sumir com a emenda e voltar a desenhar as linhas do cabelo para parecer que é uma continuidade, para não ficar estranho. Ó, e aqui a marcação que sumiu, eu volto a marcar as lateraisinhas e fica certinha a nossa trança. Para ficar mais natural, eu vou adicionar essas mechinhas indo em direção até o cabelo e eu vou esticando, eu vou alisando até sumir totalmente com a emenda e eu redesenho algumas das linhas do cabelo. Então ele vai ficar uma coisa contínua, vai ficar bem legal. Gente, antigamente eu pegava para fazer trança e eu pegava 3 fiapinhos e ficava trançando. E dá um trabalho do caramba. Então, essa dica aqui, experimentem, é bem legal. Tá vendo? Porque que é interessante a gente assistir sempre tutorial. Ninguém sabe tudo. A gente sempre tem coisas a aprender, não importa. Eu tô há 13 anos trabalhando aqui e sempre tem uma dica, às vezes basiquinha, que por algum motivo um colega teve a ideia e eu nunca tive. E a gente sempre pode estar aprendendo. Por isso que é legal sempre assistir, sempre fazer amizade aqui, trocar as dicas, as ideias. Se você tiver outro jeito de fazer trança, aproveita e coloca aqui pra mim. Então, voltando aqui, eu fiz umas mechinhas no cabelinho e agora eu peguei um pouquinho de massa e eu vou fazer esse bracinho. O bracinho é muito simples, é um rolinho. Na parte da mão a gente dá uma achatada e faz o rolinho do pulso e dá uma enroladinha onde vai ser o cotovelo para ele dar essa afinada. Então, aqui a gente já tem o básico do braço. Eu sempre afundo aqui um pouquinho da mão e deixo ela como se fosse uma conchinha, que eu acho que fica melhor ali, ele já fica um pouquinho com o formato da mão. E eu sempre vou cortar como se fosse uma fatia de pizza para separar o dedão. A gente arredonda sempre a pontinha do dedão, né? É feio deixar quadradinho, gente. Sempre tente deixar delicado, alisar. Nada de deixar aquelas pontas feias. Aqui o outro lado da mãozinha, eu dou um cortezinho também. E ele vai ficar mais retinho. Eu dou uma puxadinha ali onde vai ser os dedinhos. E agora eu vou cortar bem no meio. E depois eu vou cortar no meio do meio. Um de cada lado, né? São 3 cortes. Só que eu não vou cortar totalmente, eu só marquei, porque ela vai estar com os dedinhos juntos, fechadinhos. Então, eu só fiz a marcação mesmo. Eu vou dar uma dobradinha ali nos dedos, porque ela vai ter que segurar o bastão. Então, eu tenho que estar com a mão dobradinha ali, fechadinho. O dedão eu vou ir separando e eu vou empurrando ele pro lado, porque ela tem que fechar, né? Fazer esse movimento de pinça para conseguir segurar o bastão. Ó, tá certinho aqui, a gente já tem uma mão com o movimento certo. Eu vou colocar só uma gotinha de água aqui e eu vou apertar e ele vai colar. Muita gente não se sente seguro fazendo isso, então pode colocar um pouquinho de cola que ele vai aderir mais fácil, inclusive.
Fiz a mesma coisa nos dois lados, fiz os dois bracinhos. E agora eu vou sumir com a emenda e eu vou ajeitar o ombro dela. Então, eu vou colocar um pouquinho de massa, vou alisar com um pouco de água e já dou o formato necessário para ficar o ombro bonitinho. Para fazer a maquiagem do acabamento, eu pego um lápis aquarelado normal, molho a pontinha. E eu pinto aqui no meu dedo e ele fica como se fosse uma tinta. Com um pincelzinho, eu uso como se ele fosse uma pintura. Quando eu precisar, eu vou umedecendo a ponta do pincel e ele vai soltando mais tinta. Então, eu vou fazer primeiro a sombra do olho com um pouquinho de bege. E eu já aproveito e coloco também aqui no fundinho do nariz e da boquinha. Então, ele já começa a ganhar um pouquinho de profundidade. Eu aproveito e afasto no fundo das orelhinhas, desculpa. Então, ela já também começa a ganhar profundidade nas orelhinhas. Agora, eu vou misturar o bege com o rosa e eu vou fazer a sombra do olhinho, para ela ficar com o olho mais marcado. E depois com uma caneta, quando estiver bem sequinho, eu vou desenhar cílios. Só puxando uns fiozinhos para cima, bem facinho. Fiz, então, agora do outro lado também, aqui a sombra desse olhinho. Não sei se vai dar para ver, mas não tem segredo nenhum. Vou aproveitar um tom mais escuro, o rosa ali, sem misturar ele com o bege, e vou fazer já a boquinha. Então, eu já desenho e deixo ela com o lábio bem pintadinho. Agora, com giz pastel seco, eu coloco ali na folhinha e ela vai soltando esse pozinho. E com um pincel totalmente seco, eu vou fazer o blush dela. Então, eu vou fazendo na bochecha. Eu gosto sempre de fazer na pontinha ali do nariz. Eu gosto de fazer na pontinha do queixo. E em todos os lugares onde tiver um afundadinho, eu faço também. E eu vou fazendo com tons de bege e com tons de rosa. Não gosto de usar vermelho para blush, tá? Só rosa eu acho que fica mais natural. Então, eu vou fazendo na orelhinha, no pescocinho, no busto. Todo lugar que for mais fundo, para deixar mais marcadinho, eu passo um pouquinho. E eu posso fazer a mesma coisa com tons de marrom no cabelo, em todas as linhas do cabelo. E eu posso fazer isso em todos os afundados do corpo com um tom de cinza mais escuro. E aqui está a minha menina terminada. Pintei o cinto, adicionei aqui o bastão e colei ela na base. Está prontinha, não foi tão difícil, foi trabalhoso, mas não tão difícil. E se você não conhece o nosso canal, aproveita, se inscreve, que eu tenho vários vídeos bem legais aqui, vocês podem explorar outros personagens, outras técnicas, outras dicas para fazer. Não esqueçam de assistir todos os colegas que estão aqui na lista embaixo, na descrição do vídeo, que também fizeram outros tutoriais bem legais para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz aqui o tutorial de coração. Se tiverem interesse nesse olhinho lindo que eu usei, vai estar aqui também na descrição do vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula!